Olá, boa tarde, alunos. Esta é uma aula de arte para o 9º ano do ensino fundamental e o título de nossa aula de hoje, o tema a ser trabalhado é Elementos da Dança Contemporânea. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a mediação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora Fernanda Borges. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora Márcia. Boa tarde, turma do 9º ano. Como é que passaram a semana? Passaram bem? Hoje é a nossa penúltima aula de dança, está encerrando o bimestre, nós vamos partir para o 3º bimestre, mas o bimestre termina agora dia 30 essa semana, mas a gente ainda vai ter mais uma aula que é o fechamento do nosso bimestre de dança, tá? Turma, a habilidade que a gente vai trabalhar hoje é a EF09AR14, analisar e experimentar diferentes elementos da dança contemporânea, coreografia, figurino, trilha sonora, cenário, iluminação, incluindo o recurso às tecnologias digitais e espaços convencionais e não convencionais para a composição cênica e apresentação coreográfica individual e coletiva. Turma, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada? A gente trabalhou na aula passada jogos de dança, então, o que são os jogos de dança? Incentivam ações positivas como o trabalho em conjunto, a comunicação, o respeito pelo próximo, a confiança e as relações interpessoais. Vimos também brincadeiras de dança, como por exemplo estátua, coreografando, imitando os animais, dança da bexiga, dança do espaço, seguindo a batida, foi tudo que a gente conversou na aula passada. E vimos também criação de movimentos. Os coreógrafos criam seus movimentos inspirados na natureza, em textos musicais, ideias, lembranças, vida cotidiana e na cultura de um povo, utilizando estratégias diversas de criação e improvisação. Turma, por que a gente relembra, às vezes, as aulas que a gente viu na semana passada? Porque muitos elementos das aulas anteriores a gente usa na nossa aula também, tá? Então, eu vou começar com vocês com uma interação pelo chat. Conta aqui pra gente, pra mim e pra professora Márcia, o que vocês entendem por figurino na dança? O que é figurino pra vocês na dança? Eu vou deixar 1 minuto pra vocês contarem aqui pra gente. Só, professora Fernanda, bastante interação. A Eduarda fala aqui, cita roupa, sapato, penteado, maquiagem. O Vitor cita vestimenta do artista. O Vinícius cita roupa. A Kathleen, vestimenta. A Giovana faz uma pergunta, é uma roupa específica? O João, as roupas que os artistas usam. Ele afirma que é a roupa que os artistas usam. Turma, excelente, tudo que vocês escreveram para a gente está certíssimo. Giovana, vamos responder sua pergunta. Sim, é uma roupa específica para dançar. Muitas vezes é uma roupa feita para aquele espetáculo. Da mesma forma que o João Pedro respondeu para a gente que sim, são as roupas que se usam para uma atuação. Muito bom, turma. Então a gente faz a pergunta, que é a pergunta de sondagem, para ver se vocês já estão mais ou menos inteirados no assunto, estão muito. E agora a gente vai saber o que é figurino. Vamos lá. Figurino, turma, é a roupa usada em uma produção artística. Grande parte das danças é marcado pelo colorido das suas roupas e seus movimentos coreográficos. O figurino, turma, possui uma identidade, uma lista de mensagens sobre a ideia geral do espetáculo.
e funções específicas dentro do contexto e perante ao público. Então não é qualquer roupa. Quando a gente pensa em uma coreografia de dança, a gente não vai lá e veste qualquer roupa, um moletom, um pijama. Se a peça pedir um pijama, sim, nós vamos vestir. Mas as roupas, elas são geralmente pensadas, tá? Sempre pensadas, as cores das roupas, o corte, tá certo? Então sim, são roupas feitas para um espetáculo. Tipos de figurinos que existem. Então, dentro da ideia do figurino, a gente tem as indumentárias, que é todo o vestuário em relação a uma determinada época e a determinados povos. Por exemplo, vamos contar uma história sobre os portugueses chegando no Brasil, encontrando os índios. Aí indumentárias, então são as roupas específicas dos indígenas, as roupas específicas dos portugueses daquele período, tá? Vestuário. Um conjunto de peças de roupas que se veste. Pode incluir os apetrechos, como as bijuterias, os calçados, chapéu, tudo aquilo que vai naquele figurino. Então vamos pensar assim numa musical sobre uma princesa. Então tem o vestido da princesa, a coroa, as joias, o sapato, digamos que a gente está contando a história da Cinderela, então um sapato de cristal, tudo isso faz parte do vestuário daquele personagem, daquele dançarino. Figurino é o traje específico usado por um personagem criado. Eu trouxe para vocês, turma, um vídeo com um tipo de figurino bem diferente. Espero que vocês apreciem, depois a gente volta a conversar. Então, turma, gostaram, curtiram o vídeo? Gostaram, curtiram o vídeo? Acharam diferente? É um figurino muito diferente esse, né, pessoal? Eu quis trazer para vocês para tentar ir um pouco além e também para trabalhar com a questão da tecnologia. Lembra que a gente falou que as tecnologias estão ativas hoje e podem fazer parte do figurino também. Vamos lá. Profissão figurinista. Vocês já estão no 9º ano, já vão para o ensino médio, já daqui a pouco vão começar a pensar em profissões que vocês podem atuar. O figurinista é uma profissão. O figurinista é um profissional que interpreta, idealiza, desenvolve a pesquisa, cria os croquis, reelabora figurinos já existentes, coordena a equipe de produção e organiza o guarda-roupa. Para exercer essa profissão, turma, é necessário ter conhecimento em cenografia, teatro, expressão corporal, iluminação, noções de espaço, arte,
criação de trajes, história do vestuário, que eu acho que isso é bem importante, desenho técnico, modelagem, tecidos, acessórios, costura e onde a gente pode encontrar esses materiais e esse pessoal especializado. Olha só quanta coisa um figurinista ele tem que saber para exercer a profissão. Às vezes a gente pensa assim, é só ir lá no guarda-roupa, pega qualquer roupa lá e tudo bem. Mas não é, e é uma profissão, pessoal, é uma coisa que vocês podem já começar a pensar. Então, para ser um figurinista, é necessário conhecer a fundo a coreografia e a ideia ser tratada na trama. Para elaborar as roupas, o figurinista deve conhecer a época em que se passa a trama, o local onde são gravadas as cenas, o perfil psicológico dos personagens, o tipo físico dos atores e obter todas as orientações possíveis do diretor de arte. Ou seja, uma profissão que você faz em conjunto, que você tem que estudar bastante. Tá sempre estudando, sempre aprendendo coisas novas, o que eu acho uma coisa muito bacana. Então, pensa nisso, turma, se te interessou. Eu trouxe agora para vocês um vídeo de uma figurinista, ela é muito famosa, ela é de Salvador, e ela faz desfiles, ela é conhecida internacionalmente. É só um trechinho para vocês verem como que é o trabalho dela. Espero que vocês gostem. Essas ideias num painel semântico, ou seja, que grupo de imagens, que referências de grupos humanos e outras imagens de fotografia, cinema, nesse universo de visualidades diversas, podem direcionar o processo de criação das peças. Então, a primeira parte que é a construção do painel semântico, né, dessa construção do painel semântico, compreender como isso se relaciona com cultura, economia, política e o momento atual que o país, a cidade ou a sua comunidade está vivendo, porque o produto para ser comercializado ou para ser entendido como um objeto artístico, ele precisa acionar, né, qualquer tipo de afinidade que as pessoas que estão vendo construam ao ter contato com aquela produção artística. Desse entendimento que a gente chama de análise do cenário de mundo, a gente vai pensar em que público-alvo está, para que público-alvo está direcionada aquela coleção. Mas pensar para que público-alvo está direcionada aquela coleção perpassa também pela construção de um briefing comercial. Eu preciso compreender qual é a gama de tecidos que eu vou utilizar para saber qual é a faixa de investimento, qual é o nível de investimento financeiro que eu vou ter que fazer para adquiri-los e para depois reproduzir aquelas peças que foram para a passarela em tecido igual ou similar, né? Qual é o tipo de investimento que eu vou fazer na pesquisa de modelagem, que técnica de modelagem será empregada, se a mulagem, que é a modelagem tridimensional, que é feita direto no manequim, onde eu consigo partir do croquis que eu fiz no papel e continuar desenhando e desenvolvendo esse modelo, ou se eu farei uma modelagem plana, que vai me dar a possibilidade depois de reproduzir de maneira bastante objetiva, cortando as partes do tecido e trazendo a reprodução das peças. Quais são os aviamentos, quais são os beneficiamentos de tecido que eu vou utilizar, bordados, estamparia, estampa corrida, que beneficiamentos de tecido vão transformar aquela peça numa peça singular. Turma, e aí? É só um pedacinho, curtinho, só para a gente ter uma ideia do quanto trabalho essa pessoa ela tem que pensar quando ela vai criar uma peça. Quanta coisa ela tem que saber, não é só, vou pensar no vestido da Branca de Neve, não, tem que pensar em várias coisas. Por isso que eu trouxe esse videozinho curto. Agora, hora de interação pelo chat. Quais as situações do seu cotidiano vocês acham que poderiam ser temas de uma coreografia de dança contemporânea? Pensando nos dias atuais que a gente está passando, nos nossos aprendizados, qual o sentimento que poderia ser um tema de uma coreografia de dança contemporânea? Conta aqui para mim, para a professora Márcia, eu vou dar 1 minuto.
Olha só, professora Fernanda, muita interação aqui, né? Um aluno cita tristeza, solidão, rotina. A Sofia cita desespero. A Caroline cita andar, correr, dormir. A Sofia, emoções. A professora Simone, muito obrigada pela participação, professora. Empatia com amor. O Derek cita raiva. A Vitória, tédio. A Liri, angústia. O Henry, o coronavírus e o nosso novo cotidiano. A professora Juliana, obrigada pela participação, professora. Solidão. Tá? E vamos lá, mais alguns aqui. O Kaique, limpar a casa, limpeza da casa. O Nicolas, isolamento social. O Luiz citou jogos. A Yasmin, a rotina. E o Otávio, o ato de correr. Turma, vocês viram como apareceram assim diversos momentos, diversos sentimentos? Eu adorei o do Kaique, limpeza da casa. A gente faz bastante limpeza da casa. Professora Márcia, qual seria o seu tema de hoje? O meu tema de hoje seria alegria. Tá vendo como já a emoção já é diferente? Para mim seria uma tarde ensolarada. Para cada um, pessoal, de acordo com o seu sentimento, seria a criação de uma coreografia. Eu agradeço muito aos professores, estudantes e pais que estão participando. Muito obrigada. A gente gosta muito de ler vocês aqui. Vamos lá, seguindo a nossa aula. Vamos falar um pouquinho agora, turma, sobre coreografia. Coreografia é a arte da composição de movimentos expressivos dançados para a apresentação de um sentimento ou uma ideia ao público. Coreografia é a arte de produzir sequências de movimentos corporais que resultam em uma dança. As manifestações artísticas da contemporaneidade, que utilizam a linguagem da dança, trazem quase sempre como tema histórias de determinado grupo de pessoas ou mesmo de um indivíduo, que por sua vez poderão ter pontos comuns com as histórias de vida de várias pessoas. Com certeza, turma, devem ter musicais que estão falando de todos esses sentimentos que a gente viu aí. Limpeza da casa, amor, tarde ensolarada, dia feliz, tá certo? Por isso que eu perguntei para vocês quais seriam os sentimentos, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, o movimento dançado aliado à trilha sonora e à dramaticidade como alegria, surpresa, tristeza, espanto, ou seja, diferentes emoções, podem dar sentidos diversos à coreografia. A coreografia apresenta uma corrente de imagens dançadas que fluem cenicamente, relembrando a história que está sendo contada. Uma coreografia pode ser criada para ser dançada sozinha ou produzida para fazer parte de um show musical, uma ópera, uma peça de teatro ou até mesmo um programa de televisão, como a gente vê muitas vezes. Quando a gente utiliza os diversos elementos das artes visuais, ou da dança, adicionamos diversas emoções às coreografias, como alegria, surpresa, tristeza, surpresa, limpeza da casa, alegria, como disse a professora Márcia, uma tarde ensolarada, o que mais que vocês escreveram aqui para mim? Jogos, rotina, correr, tá certo, turma? Por isso que eu sempre pergunto para vocês. Vamos lá, mais uma interação no chat, mais um minuto para me responder. Para vocês, vocês acham que qualquer história ou fato alegre, triste, pode vir a ser tema de uma dança? Ou não? Conta aqui para mim, para a professora Márcia, se pode ou não, se vocês acham que existem emoções que não podem virar dança. Um minuto, pessoal.
Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui pelo chat. O Gabriel cita que sim, pois sendo feliz tudo é possível. A professora Maria, muito obrigada pela participação, professora, diz que sim, qualquer fato vira dança. O Arthur, né, ele vai mais longe, né? O Arthur fala que a dança sem emoção nem dança é. A Ana Júlia, sim, todo sentimento pode ser representado através da arte. Vamos ver, tem mais aqui, bastante coisas interessantes. A professora Luciana, sim, tudo pode servir como tema. A professora Joana, obrigada, professora, pela participação, obrigada, professores. Sim, depende da criatividade. A Yasmin cita, na dança você pode expressar tudo o que sente. A Yasmin fala que acha que pode dar mais certo como um tema da música, né? Claro, né? Mas também a música aí, né, no caso, seria utilizada, né, para dança, né? Então, acho que tudo teria um pouco a ver aí, né? Tá certo, Yasmin? Vamos lá. Aí, vamos ver. A Emily fala que se o tema for bem pensado, sim. A Sofia fala que a inspiração vem de qualquer situação. A Ana Júlia, sim, pois as danças se baseiam em emoções, como tristeza e alegria. Tá? Agora vamos lá. O Vitor fala que sim, a dança, né, serve para se expressar. O Diego diz que o sentimento, né, é representado por coreografias, então é possível. O Henrique, escolhendo os passos e figurinos certos, ele acredita que sim, que seja viável. E a Virna fala que as emoções, todas as emoções podem virar matéria para dança. Turma, vocês estão muito afinados com a aula, assim, eu estou muito feliz com as interações no chat. E eu trouxe um vídeo para vocês, para a gente comprovar se pode ter sentimento em uma coreografia. Espero que vocês gostem.
Bom, turma, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido ver os sentimentos dessa dança, dessa coreografia, e depois a gente volta a conversar. Vai respondendo para você o que você sentiu, quais as emoções que esse vídeo passa, tá certo? Vamos lá, turma, seguindo. Profissão, coreógrafo. Coreógrafo, turma, é o profissional que cria os movimentos corporais dançados na dança contemporânea. Ele cria evoluções rítmicas mais libertas. Esse profissional tem como habilidade exprimir, por meio da dança, narrativas de histórias, como a gente acabou de ver agora, sonhos e ideias, além de fazer a elaboração de movimentos em cena, desenvolver tanto musicais quanto coreografias. Profissão, coreólogo, é um nome diferente. Existe também o profissional que registra toda essa linguagem artística, que é o coreólogo. A coreologia é a escrita da dança. Assim como nas linguagens das artes visuais, do teatro e da música, a linguagem da dança também possui seus códigos de escrita. É como se o coreólogo escrevesse um mapa para a pessoa que vai ler como seriam os movimentos dançados, tá certo? Então, profissão coreógrafo. Para ser um coreógrafo, é necessário ter domínio dos elementos constitutivos do movimento, como o espaço, o tempo, o peso, a fluência, tudo que a gente já conversou, né, turma? Em relação ao corpo em movimento. Numa coreografia, esses movimentos combinados constroem sentidos e causam diferentes sensações. Por isso que eu trouxe aquele último vídeo. Será que ele causou alguma sensação na gente? Pois obtém diferentes resultados, como equilíbrio, movimento, fragmentação e linearidade. O autor pode ainda contar com os recursos específicos das outras linguagens artísticas, como teatro, cinema, circo, tecnologias e inovações técnicas dos bailarinos. Então, turma, eu trouxe para vocês um vídeo, é de uma coreografia, que eu ia falar simples, mas não é simples, mas é de um movimento que vocês conhecem com certeza. Eu vou deixar só um trechinho para a gente assistir, depois a gente conversa. 들이봐도 좀 다른 느낌 빡세게 들이받아 뭐든지 니네 느낌 감심이 넘치 헛소리 말고 가서 닦아 감정에 섞게 그때 옆을 지나가는 girl 그 컵에게 또한 눈을 두고 말해 girl We are the different 샤샤샤 난 네 박자에 맞춰 신경할 수 없는 말고 사람들이 자꾸 날 봐도 미안해 나 뜻이 잘 몰라 우린 다 E aí, turma, um trechinho do movimento K-pop para vocês. Vocês já pararam para pensar como que se criam essas coreografias? Eu trouxe um grupo simples, mas eu sei que tem coreografias assim incríveis. E é o coreógrafo, é a profissão coreógrafo que cria essas coreografias, tá certo? Vamos seguir, turma? Vamos lá. Vamos continuar conversando sobre os elementos da coreografia. Agora a gente vai falar sobre trilha sonora. A trilha sonora, pessoal, é criada para valorizar uma dança, a dramaturgia teatral ou cinematográfica e pode ajudar a compor uma exposição de museu também. Como nós aqui também no Centro de Mídias temos a nossa trilha sonora. Esse tipo de sonoridade pode incentivar certas atitudes ou despertar algumas emoções particulares em quem a ouve. A trilha sonora é a instrumentalização da música e das sonoridades como fatores que ajudam na criação de uma história, podendo ser executada no palco de dança, no cinema, no teatro, no videogame, quem tem costume de jogar sempre o mesmo jogo, vai sempre escutar a mesma trilha sonora, na televisão, uma exposição de arte, ou no circo, ou como eu estava contando para vocês, aqui no Centro de Mídias. Toda vez que a gente pede uma interação no chat, pede um minutinho, toca uma trilha sonora. Se a gente escutar essa trilha sonora
em outro lugar, a gente já vai logo pensar, olha, do centro de mídias. Então, desperta aquele sentimento de lembrança, tá certo? Agora, turma, vamos para uma interação no chat. Então, assim, de acordo com o que você está sentindo, qual seria a trilha sonora da sua coreografia nos dias atuais? Aproveita e me conta o que você achou daquele vídeo lá, qual a emoção que você acha que passou, não o vídeo do K-pop, aquele vídeo anterior. Qual a emoção que aquele vídeo passou para vocês? Então, conta aqui para mim, de acordo com o que você está sentindo hoje, qual seria a trilha sonora e se você lembrar daquele último vídeo sem ser do K-pop, que emoção que aquele vídeo passou pra gente. Eu vou dar 2 minutos, turma. Olha só, professora Fernanda, bastante interação, tá? E muitos alunos citaram. A Isabelle citou que utilizaria uma trilha de música eletrônica para fazer uma coreografia. A Maria citou que usaria uma trilha de filmes de terror, tá? O João citou que utilizaria rock para fazer uma coreografia bem legal. E a Luzia usaria o reggaeton lento, tá? E olha só, professora, também citaram muitos sentimentos em relação ao vídeo anterior, né? Ao vídeo em que aquele casal está fazendo aquela evolução, né? Então, muitos aqui citaram tristeza, dor, abandono, solidão, desespero, angústia, separação, romantismo, enfim, né? Eles entenderam muito bem, professora, o significado do vídeo anterior, tá? Mostra que o pessoal está bem antenado. Agora, uma coisa que é interessante, gente, né? Citando ainda esse vídeo anterior que vocês viram, observem que para cada movimento daquela dança, né? Para cada evolução ali, você vê que há a mudança de figurino. Daí a importância do estilista, né? Que quer se especializar em moda para figurino, de teatro, de cinema, que ele estude exatamente a psique de cada personagem. Porque a roupa, a indumentária, ela tanto pode dar esse spoiler sobre o que vai acontecer. Na verdade, na dança, o figurino e o cenário são muito importantes, porque eles ajudam a gente a entender as ações que estão acontecendo. Observem, logo no começo, quando os dois se conhecem, o encantamento inicial, né, da paixão ali, né, que eles começam a vivenciar, aquele primeiro encontro, eles estão utilizando figurinos claros, né? E esse figurino ele vai mudando no decorrer, né, do espetáculo ali. Já no segundo momento, que é quando finalmente começa já a morrer o sentimento, a moça está utilizando um vestido verde, observem, né? E aí eles começam aquela questão meio assim, você vê que a música, inclusive, a dinâmica de som, ela muda.
há uma variação dinâmica grande e o som ele já começa a ficar um pouco mais perturbado, um pouco mais agitado, né? E observe os movimentos dos dançarinos. É como se eles tentassem se agarrar em algum fiozinho de esperança que os mantivesse juntos. Daí, a cor verde na roupa da dançarina, certo? E aí, no último momentinho lá, quando vocês observam, eles já estão de preto, ou seja, é o luto, é a dor da separação, da perda, que vocês citaram aqui, tá? Vocês perceberam bem isso. Que aí, eles começam a brigar, inclusive, há os momentos de briga, onde na evolução da dança parece que eles estão brigando, e em seguida, a moça vai embora, o rapaz fica triste, e depois você vê ele, né, pensando com a mala aberta, lembrando de tudo, depois ele também fecha a maleta e vai embora. Então, observem isso, né? É interessante observar essas mudanças de figurino e as mudanças, as variações dinâmicas na música. Uma coisa está atrelada à outra para fazer a gente compreender, entender sobre o quê, né? Uma vez que a dança ela é utilizada justamente para mostrar, para que o corpo da gente mostre, né, o enredo. O nosso corpo ele vai ser utilizado na dança para contar uma história. Contar a história que está sendo passada naquela coreografia e também naquela música, certo? Olha só, gente, muito obrigada a vocês. Professora Fernanda? Turma, tem o nosso desafio ainda, que a gente sempre lança toda semana, que é o hashtag EuNãoSeiMSP. Crie um vídeo ou faça um desenho no qual estejam presentes os elementos da dança, coreografia, trilha sonora e figurino. Quem não se sente à vontade, turma, para fazer um vídeo, pode me mandar um desenho. Eu estou sempre curtindo quando vocês mandam alguma coisa para mim. Tem pai participando, a gente está sempre presente, está sempre junto. É uma forma de eu conhecer vocês, uma forma da gente ficar mais perto. Não precisa mandar hoje, eu espero a semana inteira, tá? E a nossa aula está chegando ao fim. A gente espera que vocês tenham uma boa semana. Eu espero vocês no hashtag EuNãoSeiMSP. A gente se vê na próxima semana. Tchau, turma! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.